Terra Selvagem, dirigido por Taylor Sheridan, que fez o roteiro do Sicário e fez o roteiro também, como é o nome, Hell or High Water, que em português é A Qualquer Custo. 2 filmes que moram dentro do meu corpo inteiro, não só do lado esquerdo, todo, no meu cérebro e tudo. 2 filmes que eu adoro de verdade. Aqui ele faz o roteiro e dirige. E a pergunta que eu faço, meu filho, você tava onde, Taylor? Para de escrever só, cara. Belíssimo diretor. O filme tem uma belíssima direção. Falo já sobre ela. Ele acompanha um caçador, digamos assim, que está ajudando uma agente do FBI a desvendar a morte de uma nativa. Como o filme se passa lá no norte Pacífico Norte dos Estados Unidos, então é uma terra muito habitada por índios ali no limite ali do Canadá e tal, uma terra muito fria e muito habitada pelos índios. São terras dos nativos, né? Parar de chamar de índio, porque não cabe mais, né? São os nativos, e daí tem toda a briguinha, não no sentido diminutivo assim, mas a tensão entre os nativos e os americanos, né? Então, o filme vai nisso, mas só que ele, o personagem de Jeremy Renner, o nome dele é o Corey Lambert, mas só que ele já foi casado com uma indígena, com uma nativa, e por isso é mais aceito na comunidade, além de ser um cara exemplar no sentido de... Ele é muito bem quisto, porque ele é muito educado, ele parece um homem correto, certo, tanto em suas ações quanto em sua conduta, um homem que respeita a natureza, sabe que a natureza é o ganha-pão dele, ele não é um caçador desses que sai comemorando morte de animal, por exemplo, não é a prêmio, a casa dele, a cabana dele não tem nenhum animal empalhado, por exemplo, então ele caça realmente para viver e para ajudar os outros da terra. E tem um diálogo, tô me enrolando um pouco aqui, mas eu vou ser mais direto. Tem um diálogo dele com o filho dele, ensinando como é que cuida de cavalo. Como é que cuida, como é que trata o cavalo, como é que você tem que se manter firme na frente do animal, ao mesmo tempo que você tem que entregar carinho e respeito pro bicho. O filme é sobre isso. Sobre entregar carinho e respeito para a causa dos outros, entregar carinho e respeito para os nativos daquela terra. E por viver desse jeito, conseguir viver desse jeito, ele é bem aceito. A Elizabeth Olsen vive agente do FBI que passa o filme inteiro com uma passividade programada, porque ela precisa ser passiva dentro daquela história. Ela precisa ser conduzida e não condutora. Então ela entrega uma personagem passiva, que não ri, que tenta se impor, mas a gente sabe que é muito difícil se ela não entender como aquela realidade funciona. E aí essa dinâmica vai se formando entre 2 personagens muito bem escritos e um roteiro mais bem escrito ainda, melhor escrito ainda, porque, cara, a história é desse tamanho, é desse tamanho, é menor, é desse tamanho. Mas não é só sobre história, não é só sobre história, é substância, é narrativa, é storytelling. Uma história pode ser desse tamanho, mas se você souber contar, se você souber rechear essa história, tá aqui no livro, ó, do Robert McKee, História, Substância, Estrutura, Estilo e os Princípios da Escrita do Roteiro, tá aqui. Tudo isso que esse livro fala. Uma história é só uma história, mas se ele tiver substância narrativa, ele vira um filme, e ele vira o que é esse filme, que é um filmaço. A direção, por isso que eu brinquei, né, que o Taylor tá fazendo o quê, cara? Para só de escrever, você já escreve muito bem, A Qualquer Custo é muito bem escrito, o Sicário, além de ser bem escrito, é muito corajoso, principalmente com relação ao final dele, e ambos têm histórias pequenas, histórias curtas, que ganham substância, que ganham recheio, que ganham força e vai fazendo a gente entrar por dentro daquela história, tanto pelos seus personagens quanto pelo que a gente vai descobrindo. Essa é a minha cara de filmaço, assim, sabe? O Jeremy Renner é o Jeremy Renner lá do Hurt Locker, do Guerra ao Terror. Introspectivo, mas centrado, um personagem super focado. Então ele traz alguns trejeitos de lá, entretanto, coloca um pouquinho mais de carinho, porque o personagem dele lá é muito rígido, e aqui ele tem um pouquinho mais de carinho na atuação. Tanto na interação dele com a Elizabeth Olsen, a personagem da Elizabeth Olsen, quanto com os demais. Um dos planos finais do filme
é o que resume tudo, é o que resume o assunto, é o que resume o que esse filme quer mostrar. Um cowboy e um índio sentados. O cowboy com seu chapéu e o índio com a sua cara pintada, e ambos dividindo um pequeno deleite da vida. Dividindo uma intimidade e dividindo um momento que não necessariamente um precisasse do outro, mas já que estão ali, vamos aprender a conviver como pares e não como ímpares. E aí o filme vai muito nisso, vai na discussão de predador e ovelha. Ele começa o plano mostrando um lobo cercando as ovelhas, né? E daí o lobo é o predador que vai a qualquer momento atacar aquelas ovelhas, até que vem outro predador e usurpa o momento do lobo ali. Ele, em termos de fotografia, agora sendo um pouco mais técnico, utiliza muito branco, mas não deixa o branco estourar, porque é um filme que é calmo, a condução dele é calma, é uma condução muito parecida com o Sicário. Se você não curte muito Sicário, talvez você não vá curtir muito aqui, apesar de que eu achei esse até um pouquinho mais acelerado. Então ele aposta no azul para deixar as cores mais frias ainda, então dá até frio assistir esse filme. É neve para cima de neve, o branco da neve, mas só que vem um filtro azul para lavar o que já é naturalmente lavado. O filme não estoura em nenhum momento. Lida muito bem com as trivialidades, o rádio guardado na bolsa térmica para não congelar no frio, coisa que um filme recente que eu assisti aí que lida com frio, a pessoa batendo foto à torta e à direita na neve, sendo que câmera digital não funfa, não rola. Vai muito bem no assunto da rivalidade dos americanos com os nativos. E aí você pode pegar texto em cima de subtexto, de texto em cima de subtexto, e aí anexar com o lance de predador e ovelha. Você pode anexar a esse assunto também, mais ainda, o ato predatorial do homem, predatório do homem para com as mulheres, e mais ainda, do homem americano para com a nativa. E aí o filme acaba sendo também, além de tudo que ele é, puta de uma denúncia, uma grande denúncia, uma denúncia que... Por que eu não sabia disso antes? Essa é a pergunta. Voltando à fotografia, câmeras subjetivas, muitas câmeras subjetivas, poucos planos fechados, não precisamos. Quando a câmera está no personagem de Jeremy Renner, ela fica muito calma. Quando a câmera está na personagem da Elizabeth Olsen, que está um pouco estressada com a situação e não sabendo ainda onde pisar, a câmera fica um pouco mais tremida, né? Ela se mexe mais. Quando passamos a ver através dos olhos do personagem do Jeremy Renner, a câmera ganha um plano subjetivo, então a gente está sempre atrás de algum objeto que está sendo escondido, e o plano aqui, uma visão de cima, um plano geralzão, geral pra caramba, super aberto, de cima da montanha, pra gente entender uma ação que vai acontecer, pra gente entender o desenrolar de uma história. Sabe quando eu falo muito assim que o filme não tem noção espacial? Certo filme não tem noção espacial. Esse daqui ele não só tem noção espacial, como ele te mostra o plano de cima, e é praticamente como se ele desenhasse o que ele está querendo colocar na cena de ação que ele tem, cenas de ações extremamente pontuais. Filme que me lembrou muito o True Detective em alguns momentos, me lembrou muito o Hell or High Water, me lembrou muito, por que não, o Sicário também. Introspecção, denúncia e um assunto que não está aqui no nível superior, são níveis abaixo, vários níveis abaixo. Você vai descendo e você vai encontrando outras relações e correlações entre os personagens, entre o tema e os porquês de tudo ali que estava acontecendo. Me empolguei, né? É um filmaço. Nada é por acaso no filme. Eu desafio você a me perguntar aqui embaixo. Qualquer coisa que você que tenha assistido o filme e quer saber por que é isso aqui, me pergunta aqui embaixo que eu faço um texto desse tamanho. Um vídeo só não é relevante para o Terra Selvagem. Digo que, se puder, assista. Se não for ao cinema, se não se sentiu tão atraído assim, assista um dia na sua residência. Assista, nem que seja um dia, mas... assista. Roteiro em altíssimo nível, um roteiro nível Oscar, com substância, perfeitinho, mas uma direção que também sabe utilizar os elementos. O flashback, poxa, flashback que acontece nesse filme é um convite a nós sermos parceiros dessa história que está sendo contada.
A personalidade do Jeremy Renner, do personagem do Jeremy Renner colocado ali, é outro convite, a gente entrar ali naquela história através dele. A intimidade que nos é entregue em determinados momentos do índio lá, vivido mais uma vez, né? Vivido pelo Graham Greene, o Gil Birmingham, é mais outro convite a gente tentar entender um pouco do que se passa na cabeça ali dos nativos, principalmente que estão naquele lado isolado. A frase final do personagem de Jeremy Renner para a personagem da Elizabeth Olsen só não é melhor do que a frase final dos personagens do Jeff Bridges e do Chris Pine lá no A Qualquer Custo. E se você perceber, os dois diálogos, as duas conclusões se completam em coisas completamente distintas. Ou seja, Taylor Sheridan, tô de olho em ti, cara. O que tu fizer, eu tô ligado, seja de roteiro ou seja de direção. Filmaço. Não dou nota? Se fosse dar nota, seria a nota máxima. É isso, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo, me dá a sua opinião sobre a minha opinião e as suas opiniões sobre esse filme. Se gostou, dá joinha, se não gostou, pode tacar o dedo no dislike. Um beijo no coração de todos, até o próximo vídeo.